Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso videocast do Breast Saving Group, dedicado a quem faz reconstrução de mama. Eu sou Luciana Limonge e hoje, juntamente com a nossa querida Camila Macedo do Loureiro, traremos um tema bastante espinhoso e quem faz reconstrução de mama, que é justamente a reconstrução de mamas volumosas e pipocas. Isso mesmo, Lu, mamas volumosas e ptóticas, elas costumam ser um desafio tremendo para cirurgiões mesmo cirurgiões que têm muita experiência, né? Quando existe a necessidade de fazer uma reconstrução total da mama. Quando é uma paciente que tem, a gente até agradece quando é uma cirurgia conservadora que tem uma mama volumosa e ptótica, porque é o mundo ideal para a gente fazer um remodelamento oncoplástico. Mas e quando a gente precisa fazer uma reconstrução total, né? Então, seja quando a gente precisa fazer uma correção de ptose, remoção do excesso de pele, ou mesmo uma necessidade de uma ascensão muito grande do CAP, reconstruir mamas com esse perfil continua tirando o sono dos cirurgiões mundo afora. E né, dentre as complicações que mais nos preocupam, com certeza, a necrose do CAP está no top 3, junto com a necrose da pele e a extrusão de prótese. Exatamente, Kai. Então, para ajudar os mastologistas que nos ouvem a dormirem bem à noite, né, tá? Nós trouxemos um artigo recente, agora de 2024, publicado na revista da Associação de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, intitulado Reconstrução Imediata Pré-Peitoral após mastectomia nipple-sparing com a incisão Y-spine, em mamas volumosas e picóticas. Foi uma experiência e pouco tempo de resultados, de autoria de Berta e colaboradores, mas muito interessante porque só foi reconstrução pré-peitoral com esse tipo de abordagem. Eu achei meio arrojado, né? Isso tá. O que é que você achou É desse um tema, é um tema arrojado, e assim, estudando para esse videocast, a gente vê o quanto tem gente arrojada no mundo, né? Que apesar da gente ter, né, no Brasil é um tema até que pouco se fala da reconstrução, na reconstrução nipple sparing de mama muito volumosa, reconstrução completa, porque já é muito relacionado no nosso inconsciente coletivo dos cirurgiões que reconstrói, é relacionado com complicações muito catastróficas. A gente observa que existem muitas publicações que já mostram resultados bastante adequados, assim, em termos de tanto de evolução como de complicação pós-operatória. Então, estudando para esse videocast, a gente vê o quanto tem gente arrojada no mundo, né? Falando especificamente desse paper, ele faz uma análise retrospectiva de 62 pacientes com 76 mamas, né? Nem todas fizeram cirurgia bilateral, que foram submetidas a nipple sparing mastectomy pela incisão de Wise pattern, que é aquela que, para quem não está iniciando o caminho da oncoplastia, é aquela que lembra uma fechadura, né? Um buraco de chá. Seguida de reconstrução imediata com implante mamário ou expansor tecidual com ADM em plano pré-peitoral no início, no período de 2020 a 2023, isso é um segmento de 3 anos. Essas pacientes, para serem elegíveis a esse estudo, deveriam ter indicação de mastectomia nipple sparing, seja profilática, seja terapêutica, e mamas com graus de ptose 2 ou 3, ou ainda mamas consideradas pelos autores como volumosas. Os critérios de exclusão para participar desse trabalho seriam distância entre a fúrcula external e o CAP acima de 30 centímetros, radioterapia prévia, um pinte menor que 1 centímetro, isso é, mamas que tenham um pinte mais delgado, IMC acima de 34 e fumo ativo. Então, pegaram realmente as pacientes que teriam uma chance menor de complicação e selecionaram para esse estudo. Os dados apresentados, eles foram foram de achados de curto prazo, segmento curto. Então, tá, uma série bastante arrojada, né? Porque quando a gente vê é uma série apenas de reconstrução pré-peitoral com esse tipo de técnica cirúrgica. E na literatura, sabemos, já tem publicações que chegam publicações que variam
de 15 até 30% de complicações, entre essas a necrose do retalho, principalmente aquela mais temida, que é a necrose do CAP, que é a perda de reconstrução. Mas na descrição eles foram muito detalhistas na descrição de como executaram essa técnica. E você veja, todos os pacientes usaram um ADM para reconstruir, para envolver a prótese. Todos os pacientes no curativo imediato utilizaram aqueles curativos de vaca, de curativo tipo. Na descrição dos pacientes, apesar do diabetes não ter sido um critério de exclusão, não tinha pacientes diabéticos de série, já excluíram aqueles pacientes de tabagismo ativo e radioterapia. Então, eles já conseguiram ali dar uma, digamos, se preparar para as complicações com esse tipo de materiais especiais utilizados durante a cirurgia, o curativo, e separando também esses pacientes de maior risco. Eles separaram na descrição complicações maiores e complicações menores. Avaliaram também quesitos de comorbidade, pacientes com hipertensão, hipotiroidismo, doença autoimune, asma, tipo de cirurgia terapêutica, profilática e tratamento sistêmico, que eu creio que neoadjuvância, com os tratamentos sistêmicos adjuvantes. E as complicações maiores eram aquelas que determinavam o retorno do paciente ao bloco cirúrgico. Essa reabordagem foi por volta, em média, de 51 dias. E todas as outras demais complicações que foram contornadas dentro do ambulatório, seja seroma, hematoma, até necrose parcial, mas sem necessidade de levar ao bloco cirúrgico, foram consideradas como complicações menores. Dentro da série, o que a gente vê é que a média etária era de pacientes por volta dos 77 anos, o índice de massa corpórea em média em torno de 25, e o peso das mamas por volta de 472 gramas. Foram utilizados implantes microtexturizados de forma anatômica e a média do peso desses implantes por volta de 475 gramas, né, tá? Até que você aí a gente... Pois não. Não, é isso que eu ia falar. Aí você já vê o que eles consideram uma mama grande nesse estudo, né? Que a gente talvez não tenha esse conceito de que seja uma mama grande, uma mama que pesa, mamas que pesam em média 472 gramas. Pra gente, isso, Exatamente. esse perfil de paciente, né? Não é considerado uma mama grande. E é importante salientar também, são pacientes com um IMC bastante adequado, né? Então, não são pacientes obesas, nem pacientes em sobrepeso. Então, eles pegaram, como a gente chama, o filé, né? As pacientes realmente com um perfil mais redondinho, digamos assim, com menos indicativos de uma possível complicação e selecionaram para o trabalho. Na descrição, eles pontuam que eles fazem a desepidermização periareolar somente após o resultado da congelação. Então, é um trabalho que se utiliza da congelação como um norteador, né, do quanto que você tem que tirar da espessura, por exemplo, do carro. Fazem aquela incisão que, como falei, parece de um buraco de fechadura, e para desepidermização, né? Então eles desepidermizam essa área e fazem uma incisão em L na vertical e na lateral, sempre jogando a incisão que vai mais horizontalizada para a parte lateral. A manipulação dos tecidos sempre foi feita de forma bastante delicada, o que é muito desafiador quando a gente tenta fazer até o treinamento dos novos cirurgiões, dos residentes que vão aplicar as técnicas de skin reducing, treinar essa manipulação delicada da pele e do retalho. E sempre a ADM, e eu acho que esse que é um dos segredos do sucesso desse trabalho, de ter mostrado um índice de complicações severas tão baixo, é que eles fixam essas ADMs no músculo peitoral. Então, não é simplesmente revestir a prótese e criar uma camada a mais entre a prótese e o retalho. Eles tiram o peso da prótese, que é um dos principais vilões, não só a manipulação, mas também o peso que essa prótese exerce na área mais vulnerável
da sutura do retalho de mastectomia, que é a zona do T. Então, você, né? Exato. Então, eles tiram esse peso, fazendo a contenção do peso da prótese com a ADM suturada no músculo peitoral maior. Eles fazem isso com pontos separados de Vicryl 3 zeros. Eles dão uma média de 5 pontos. Então, o que eles encontraram foi uma taxa de 19,7% de complicação, que pode parecer uma taxa de complicação muito alta, né? Mas que a grande maioria dessas complicações foram complicações de fácil resolução, como a Luciana falou. Das pacientes que um ponto muito delicado, muito sensível, são as necroses de CAP, somente 3 pacientes apresentaram necrose total e 2 pacientes apresentaram necroses parciais. Lembrando que a descrição dessa técnica, nesse caso especificamente, fala de areolas pediculadas, né? Não são areolas que são enxertadas. Também nessa pesquisa para preparar para o videocast de hoje, a gente observa que tem vários casos que falam a respeito de fazer essa seleção entre enxertar a areola ou deixar a areola pediculada, eles norteiam de acordo com critérios intraoperatórios. Não é o caso desse trabalho, mas eu acho que é importante a gente pontuar também. Na análise que eles fizeram, somente o peso do espécime foi relacionado com complicações maiores, com significância estatística pela análise multivariada. Na análise univariada, o IMC teve uma relação com complicações maiores e em casos em que eles tinham dúvida a respeito da vascularização, eles não dispunham de verdes de endocianina para avaliar os retalhos. Perfeito, claro. Então, assim, taxas de complicação para essas mastectomias redutoras de pele, né? Mesmo nos pacientes selecionados, quando a gente fez uma revisão dessa literatura, foram relatados em até quase 35% de complicações, em torno de 7 a 8% de falha da perda da reconstrução, né? A taxa tem estudos na literatura que comparam a necrose de retalho com esse tipo de abordagem com a mastectomia liposperm, sem a redução de pele. Então, a taxa de necrose de retalho pode chegar até 17% no skin reduction. Então, a literatura nos mostra essas complicações e vai cada vez mais a gente se afastando dessa técnica. Mas com todo um preparo, eu acredito que vai ter, sim, situações que a gente vai poder oferecer e oferecer com segurança. Essa é a maior série que a gente viu aqui na nossa revisão, com reconstrução só pré-peitoral, né? A gente precisa de mais estudos para entender qual é o real papel, por exemplo, dessa ADM dentro dessa reconstrução, né? Se a gente faz, existem outras técnicas de spleen reduction, essa, por exemplo, ele advoga a incisão para confeccionar o retalho na vertical e ampliada para lateral. Tem outros grupos que fazem a incisão deixando, por exemplo, um retalho inferior e o pediculado à areola superior. E esse retalho inferior fazendo como um envelope da prótese. Existem outras técnicas de reconstrução de skin reduction, mas nenhuma dessas séries mostrou apenas reconstrução pré-peitoral. Então, achei que foi realmente muito arrojada e foi muito preparada para esse tipo de abordagem. São situações que a gente vê mesmo na descrição de feita e da cirurgia, e o excesso de zelo e de cuidado que eles tiveram para selecionar essas pacientes, né? A gente vê, você pontuou, Camila, o peso dessas mamas, não são pesos de mamas volumosas que a gente esperasse aí, acima de 500 gramas, 800 gramas, mamas em torno de 465 gramas, para a gente é considerada o IMC de 25, não é algo que seja tão desafiador, né, tá? Sim. Agora, isso que você está falando sobre a gente ter muito respeito pela técnica e
Eu lembro quando a gente chegou nesse artigo, você disse assim, nossa, eu tenho até medo de discutir esse artigo, né? Enfim, existe a má fama de que, a nipple sparing skin reducing, ela é uma cirurgia que complica. Mas o fato é que essas pacientes existem, né? E elas precisam da gente. Em alguns casos, quando tem essa possibilidade, falando da minha experiência pessoal, eu tenho ofertado para pacientes cirurgias em 2 tempos quando elas têm as mamas muito volumosas, né? Quando é possível. Eu tanto você sabe, você também, né? A gente faz a mesma redução de mama, amadurece aquele autonomiza aquele cap na nova posição, e aí você faz no segundo momento a retirada, né, do restante do tecido mamário e a troca pelo implante. Mas quando isso não é Isso é tranquilo, desculpa, tá? É tranquilo quando a gente está dentro do cenário, por exemplo, redutor de risco. A gente tem digamos assim, essa facilidade de organizar isso para paciente. Mas não tem aquelas pacientes que realmente elas não precisaram abaixar a hipoglia pela situação clínica, mesmo com a mama volumosa, mesmo com as técnicas de oncoplastia extrema. A gente vê situações de microcalcificações bastante extensas, multicêntricas, a gente tem que indicar essa mastectomia. Eu, particularmente, tá, tive pouca experiência com a mastectomia sclerosa, e a pouca experiência que eu tive foi traumatizante. Mas talvez eu, no início, a gente ainda treinando todo o equipe, a questão da manipulação desses tecidos é algo que é fundamental na competição desse mercado. Mas na liposparing a gente já bate muito, mas fibroeducho é algo que você tem que ficar realmente no pé do auxílio, na atenção, na manipulação desses tecidos. certo. E é isso, né? Eu comecei a fazer skin reducing, a gente é muito audaz quando a gente no início, né, que a gente acha que a gente já tá podendo, a gente é muito arrojado, então às vezes a gente usa técnicas mais arrojadas que às vezes quando a gente tem mais experiência a gente olha para trás e diz assim, mano, eu fui muito corajosa nesse caso. Que, né, hoje em dia talvez eu não tivesse feito assim. E enfim, foi tudo bem. Eu tive um caso de perda de CAP numa skin reducing, perda de CAP bilateral, mas era uma paciente que tinha seus fatores de risco e tudo. E isso que você falou a respeito das indicações, a, o principal calo é esse. Então, um caso que nós discutimos recentemente, de uma paciente que tem um nódulo de 1,2, um nódulo muito pequenininho, que eu levei para você, mas tem uma mama pitótica de base larga com realce não massa de 5 centímetros, que ela não encaixa, um tumor luminal que não encaixa nos protocolos de neoadjuvância, tem que operar a mulher, e aí, o que você vai fazer? Você vai deixar o realce de 5 centímetros? Não sendo uma mama grande, mas é uma mama pitótica, uma mama de base larga. Então, é o caso para o qual a gente aplica esse tipo de técnico. Então, é isso, a gente tem que aprender com esses artigos, especialmente os que trazem casuísticas mais robustas, como esse, foi quando a gente está falando de uma casuística de oncoplastia, essa casuística que a gente apresentou é considerada uma casuística robusta, para ver o que a gente pode fazer para melhorar os nossos resultados. O que eu aprendi com esse artigo, né? Esse artigo fala de coisas que são interessantes e que eu não faço na minha prática clínica, como, por exemplo, o uso do pico de rotina. Eles usam esse curativo a vácuo rotineiramente para esses pacientes. Claro que a gente não dispõe, a gente tem uma população que tem um perfil socioeconômico muito diferente do perfil da população do artigo, mas acredito que em casos selecionados, quando a gente tem um bom suporte de convênio, quando a paciente pode arcar, talvez incluir o pico nesses casos, né? E fazer, além de todos esses cuidados, como se está fazendo, como você está falando, né? A respeito da manipulação de tecidos, orientação e tudo mais. Interessante que na descrição do manejo das complicações menores, maiores, eles não descreveram esse ritual que a gente utiliza bem, que é a camareta ribara. Exato. Tiveram a presença de Cristo, né? Eu também, enquanto a gente estava preparando, eu peguei um arquivo
E a gente pode até disponibilizar e seleção de taxas ou do FIPO fez toda a diferença. Ele é muito importante na redução, nas primeiras 8 semanas, do seroma. Então, você coloca o pico e ele pode ficar por 7 dias e depois você troca por mais 7 dias. Ou você troca quando ele está encharcado, embebido. E aí, tira e troca para o novo. A troca são duas trocas. E aí, a vácuo reduz bastante o seroma. E eu acho que é algo que a gente, se tiver disponível, vai fazer uma diferença importante, porque nas reconstruções pré-peitorais, uma das principais complicações que a gente tem é seroma, né? Sim. É, eles, Pode falar. na descrição, eles colocam um drene para os pacientes, removem por 2 semanas ou quando essa drenagem está abaixo de 30 ml. Então, é algo que a gente já faz também aqui de rotina. O que foram duas coisas que chamaram muita atenção, né? E uma eu já falei a respeito dos curativos, e outra que é o uso da ADM como essa forma de sustentar a prótese, que eu achei interessantíssimo. A minha experiência é somente com casos subpeitorais, né? Então, com a prótese alocada pré-peitoral, nunca tive oportunidade de fazer. Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção, apesar de eu continuar achando que é um estudo corajoso, porque o PPEC é mais vulnerável, mas eu achei que isso acaba dando um pouco mais de, digamos assim, incentivo para que a gente faça essa técnica. Um outro artigo que não é esse, que eu acho que também a gente pode disponibilizar se conseguir pelos nossos meios de contato, é aquele que fala que quando a gente tem uma suspeita de uma vascularização não tão adequada com o uso do SPY, eles, ao invés de colocarem uma prótese, eles colocam um expansor cheio por ar, também pré-peitoral. Eu achei isso fantástico, porque a gente não usa desse jeito, né? A gente não usa dessa forma. Então, Aí colocar... eles botam o expansor preenchido, inclusive para evitar má posicionamento do capo. Exatamente. Bota o expansor preenchido de ar, foi bem interessante isso. E aí, ainda 2 semanas, ele seca o ar e preenche com solução fisiológica. Exatamente. Aí você já consegue calibrar de acordo com a vitalidade da pele. Tá meio sofrido, aspira um pouquinho, tira um pouquinho essa tensão, dali a pouco você coloca de novo, mas a gente costuma fazer isso quando faz com soro. Mas eles fazerem isso com ar, que não tem o peso do soro, eu achei isso, olha, sensacional, achei muito legal. Foi uma tirada boa mesmo. Muito bom. Acho que a gente pode, colocando esses artigos, eu acho que a nossa audiência pode ter um acesso a um material muito interessante para, assim, clarear um pouco o horizonte quando aparece aquela paciente que precisa da skin reducing e que não pode fazer uma cirurgia em 2 tempos, né? Exato, eu gostei muito desse artigo, cá, porque assim, ele descreve de uma maneira bem detalhada, né? A descrição nos dá coragem, é como se ele estivesse estimulando, né? E aí, realmente, quando chega os pacientes são a exceção, a gente tem acesso, né, à experiência dos colegas, uma vasta experiência, né? Isso é aquela história, a gente tem que ser arrojado também, estar de lado da paciente, explicar todas as questões, mas é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, o casamento do cirurgião com o paciente, o comprometimento que a gente tem com. É como diz o Graciliano, o que a vida quer de nós é coragem, né? Então, sejamos corajosas e audazes. Certo? Bom, gente, esse foi o nosso videocast de hoje, e eu queria agradecer a audiência de vocês. Estamos voltando em 2025 cheios de novidades, cheios de cursos muito legais que vêm por aí. Queria agradecer, apesar de quem fez a abertura foi a Lu, eu estou fazendo encerramento, mas eu queria agradecer a Lu por a gente estar aqui, a toda a equipe da Macadu, que sempre nos auxilia nas gravações, e principalmente a nossa audiência, sempre muito carinhosa conosco. Um beijão!
Um beijo a todos, obrigada, até a próxima.